vai iniciar. Gravando. Obrigado, professor Oscar. Então, nós estamos iniciando a aula de hoje, trabalhando assim, dando boas-vindas a vocês que estão novamente aqui, nessa aula síncrona, presencial aí na cidade de vocês, nas casas de vocês, e uma alegria muito grande quando eu acordo de manhã, segunda, e tenho a ideia que eu tenho uma aula com uma turma legal, com pessoas assim, muito aprazíveis e de dialogar, de discutir, e então me alegro estar aqui nesse momento, nesse final de tarde, já quase, né, de primavera para o verão. Nós estamos entrando aí, agora daqui a 2 dias, no dezembro, né? Dezembro é mais uma etapa da vida do ano que está passando, né? E é os momentos assim que a gente mais gera instabilidade emocional. Dizem os estudiosos que nunca se toma decisões pessoais, profissionais, no final do ano. Assim, sempre tem que deixar passar esse tempo, porque é um tempo difícil para a gente, que a gente não está muito bem, instável. Então, vamos deixar baixar a poeira. Muito legal. Então, a proposta de hoje na aula é resgatar da mitologia grega alguns ensinamentos, alguns personagens que seguiram o ordenamento cósmico e foram felizes, e foram virtuosos, e vocês vão perceber que aqueles que adentraram contra a natureza, parece que isso estava na cabeça dos criadores dessas histórias, porque são histórias da literatura, estava na mente desses criadores, né, tipo o Heródoto, o Tucídides, mais historiador, ou também Hesíodo, principalmente, os dramaturgos do século IV também. A híbris, eu acho que essa palavra seria muito interessante a gente anotar ela, híbris, H-Y-B-R-I-S, híbris, que significa desmedida. Desmedida é sempre o enfrentamento da natureza, enfrentamento dos deuses. E as pessoas, os heróis, sempre acabam se dando mal. Se dando mal. De uma certa maneira, quem confronta a natureza, na ordem cósmica, sempre pagará um preço por isso. E, por outro lado, tem a sofrosine, tem o caminho do meio, a sensatez, né? Pessoa sensata, mediania, sofrosine, aquela pessoa que sabe medir os passos de uma certa maneira, está dentro de uma certa ordem cósmica, não é aquele que se resigna em aceitar o destino fático, o destino trágico. Não, não é isso. É aquela pessoa que está amparada num destino, no sentido de construir a sua própria história. Ele não está, parafraseando Zeca Pagodinho, deixando a vida lhe levar, a vida leva eu. Não, não é uma vida assim. Com início, meio e fim, com objetivos, com foco, de onde você começou a tua trajetória de vida pessoal, de vida profissional, onde você quer chegar, e o meio e o final de tudo isso. E o caminhar, muitas vezes, é o que dá sentido, não o chegar ao alcançar o objetivo. Nunca esqueça que o poeta já dizia, é caminhando que se faz o caminho, né? Não é chegar no horizonte. O horizonte, já diziam os poetas argentinos e uruguaios, dizem que o horizonte se transforma e fica mais longe na medida que você caminha em direção ao horizonte. E talvez o nosso objetivo não é chegar ao horizonte, mas é caminhar em direção a essa utopia, a esse sonho coletivo, a essa sociedade mais justa, a esse mundo mais feliz que todos nós almejamos. É bonito a gente construir coletivamente. Então, eu vou me amparar aqui, eu vou em alguns slides. Se alguém, por favor, precisar, eu gostaria que vocês me intervissem no decorrer da explanação, porque certamente vocês já leram sobre isso.
e tem algumas dúvidas, algumas perguntas. E na medida que eu vou relembrando vocês, eu gostaria que vocês me interpelassem, perguntassem questões, contribuíssem e acrescentassem também argumentos. A primeira ideia da questão da mitologia. Não sei se você reparou, mas não está apresentando os slides. Não é que eu não estou apresentando mesmo. Ah, tá, desculpa. Eu só estou lendo aqui um... eu acho que não precisa apresentar para vocês, porque os slides assim eles se tornam muitas vezes até maçantes e cansativos para vocês. Eu acho que vocês me ouvindo um pouquinho e desenhando aí no caderno de vocês algumas palavras, vocês certamente podem me acompanhar tranquilamente. Eu evito assim o slide, porque muitas vezes ele fica... não me baseio muito pelas ideias. Eu só tenho tópicos aqui que eu vou me orientando um pouco no meu caminho, tá bom? Então, vocês ficam bastante à vontade, podem me chamar a atenção aí se vocês gostariam de participar. Então, eu acho que os mitos... a primeira ideia é assim, que eu coloquei até no slide inicial da aula, assim, se você não sabe de onde veio, não saberás para onde ir. É um provérbio africano, essa frase. Então, muitas vezes, nós temos que descobrir as nossas origens humanas, a nossa criação humana, afinal, de onde a gente veio, para onde a gente vai. E nada mais justo de encontrar, muitas vezes, na filosofia, na mitologia, nos estudos, um pouco do passado. Se a gente vai se amparar com aquilo que a gente construiu no presente, a gente vai ficar muito pobre. Então, muitas vezes, a gente tem que voltar, fazer esse passo abstrato na cabeça da gente de resgatar alguns elementos de ideias do passado. Então, eu pensei hoje de revisar. O mito, na verdade, ele se situa assim, entre a racionalidade e a fé. A mitologia, ela não é um objeto científico. São histórias fantasiosas, criadas por mentes humanas, culturas diferenciadas, em todas as geografias do planeta, em todas as culturas do planeta, nós temos criações literárias, criações mitológicas. Cada um a sua maneira de compreender a existência humana. E lá no fundo, se a gente for comparar, a gente percebe que são muito próximas as ideias originárias do ser humano a partir dos mitos. Portanto, a primeira ideia, ela fica entre a racionalidade, você precisa entender, e, de uma certa maneira, também acreditar. Se você não acredita nisso, também ela fica sem o amparo. Você tem que abstrair, né, desses mitos algum tipo de ensinamento. Então, segunda ideia, não tem esse caráter de cientificidade. Eu acho que a aula passada eu já falava isso, a aula assíncrona. O mito não tem uma característica de ser científico. Claro que não. Esses heróis não existiram. Esses fatos, esses contos não existiram. Talvez se aproximaram de algumas fantasias, de alguns fatos, mas não propriamente dito aconteceram. Então, os mitos, o mito propriamente dito, é sempre uma narração, uma ficção, um discurso, e são fábulas. E fábulas, vocês sabem que são criações humanas, da mente humana. E sempre estiveram presentes nas diversas culturas humanas. Onde tem cultura humana no planeta, existe uma riqueza muito grande de criação. É a mesma coisa assim que nós. Quem de nós não teve uma tia, avó, eu lembro que eu tinha, assim, nós que éramos do interior, a gente se criou muito para fora, na agricultura, e a gente tinha uma pequena propriedade e tinha uma família que era nossos assistentes, nós chamávamos de agregados, eram funcionários, e a dona Maria era a dona dessa casa, né? Também com filhos nós nos criamos, e a dona Maria criava histórias para nós, histórias da mula sem cabeça, do boitatá,
do bicho-guará que tinha, do graxaim, que nós nem imaginava que bicho, que lobinho era esse. Então, ela criava histórias para nós de noite, com um medo danado, e a gente ficava completamente abstraído daquelas ideias. Então, todos nós, de uma certa maneira, teve alguém que contou alguns fatos para a gente. Quem não contou alguns fatos para a gente, você certamente assistiu um desenho animado. O desenho animado não deixa de ser contos de fada, da Disney, o Pica-Pau, o Pato Donald, sempre tem uma história por detrás. Ou, na minha época, ainda tinha os gibizinhos, os livrinhos, a gente lia, a gente não tinha acesso muito à televisão, só depois de uma certa idade, a gente lia aquelas historinhas, até hoje. Eu lembro de uma historinha do Lobão e do Lobinho, que era o pai e o filho. E o Lobinho perguntou para o pai assim dele, para o Lobão, o que temos para a janta hoje? E o Lobão falou, nós temos legumes disso, da sopa de legumes. E o Lobinho disse assim com o garfinho, me lembro daquela imagem, ele disse, papai, não temos nada para variar. Aí saíram correndo atrás dos 3 porquinhos, né, para caçar os 3 porquinhos. Então, de uma forma ou de outra, essa criação literária, ficcional, está presente na vida da gente. Quem de nós não foi assustado pelo Papai Noel quando criança? Lá em casa se criou essa história. Até adultos, a gente era quase pré-adolescentes. Um tio-avô da gente se vestia de Papai Noel e trazia a varinha e perguntava se a gente fora obediente durante o ano, se tinha rezado bastante, se tinha trabalhado, e passavam a soiteira na gente, assim, nas mãos, né? Eu lembro. E o coelhinho da Páscoa. Então, tudo isso faz parte. Eu tive, vocês tiveram, no imaginário de vocês, e é bom que a gente tenha isso. Talvez o materialismo histórico marxista tenha tirado essa fantasia da mente das pessoas e ficou só nas relações econômicas, né? Até eu passei para a minha filha também, até um tempo atrás, ela tinha 7 para 8 anos, também ainda acreditava em coelhinho da Páscoa, a gente fazia. E depois ela começou a saber que não tinha, mas ela acreditava, fingia que acreditava, e nós fingia também que existia. Eu acho que é interessante a gente criar esse imaginário na mente das pessoas, principalmente das crianças, que a gente tem uma imaginação tremenda. Então, por outra, de certa forma, os mitos ainda estão presentes em nossos dias, nas linguagens, nas histórias, nas palavras. E aí vocês podem me ajudar aqui. Vocês têm alguma palavra que vocês lembram, algum fato que é muito recorrente hoje ainda, que as pessoas falam da mitologia e trazem para a realidade? Me ajuda a lembrar algumas palavras, alguns fatos que a gente geralmente utiliza para tratar de histórias fantasiosas. Quem me ajuda? O prof, eu não entendi direito a pergunta, mas, tipo, pode ser, por exemplo, quando você chama alguém de narcisista, você está usando, como eu falo, referenciar a Isso, é essa relação que eu quero, exatamente, a palavra narcisista, narcisismo. Nós trabalhamos até na sociologia a questão do narcisismo pós-moderno. Tu consegue me explicar um pouquinho de onde vem essa palavra, colega? Não é de um mito, pelo que eu sei, do Narciso e tal? E isto, por que Narciso, de onde veio essa palavra? O que pode ajudar? Está correto, ó. Narciso, da mitologia grega, ele foi condenado a nunca mais ver, porque ele deu um baile lá, enganou algumas pretendentes, aí os deuses castigaram ele de que ele nunca poderia ver o quê? A sua própria imagem, né? Imagem, colega, exatamente. E um dia ele está caminhando, né? Vocês podem colocar a história do Narciso aí, uma hora dessa, né? Nos livros, nos dicionários, e ele se depara numa floresta com uma fonte de água cristalina e ele se vê refletido nas águas.
você vê refletido nas águas. E ele acha um fenômeno aquela própria imagem dele. Ele acaba se apaixonando por ele. Ele começa a ver os detalhes da sua própria beleza. Só que tem um detalhe, a pessoa que ficou autocentrada nela, ela esquece das relações externas, das necessidades fisiológicas, e o narciso acaba morrendo, definhando. Dizem que ali nasceu a flor de Narciso, né, que vocês conhecem. E a sociologia moderna, ela trata a questão, até a psicologia, né? Freud trabalha essa questão da pessoa narcísica, né? Do narcisismo. E hoje não seria difícil a gente perceber as figuras narcísicas nas redes sociais. Eu acho que as redes sociais pegaram o nosso ponto fraco, né? Pegaram plataformas que possam demonstrar as nossas características físicas. Eu não tenho Instagram, mas dizem que o Instagram é mais ainda que o próprio Facebook, no aspecto da imagem, da beleza. Os filtros. Os filtros, né? Você transforma aquela realidade ali. E outra, agora você criou uma coisa muito pior, que é o short, que é o TikTok, né? É uma coisa assim. Que é vídeos de 25, já falávamos aqui, 25 segundos, 30 segundos. Eu tenho uma desconfiança que o mundo vai se tornar um mundo curto. Nós não teremos mais leituras, teremos só imagem de alguns seres, as gurias fazendo, e os meninos também, né? Mostrando o seu corpo e nada mais. De um certo sentido. Alguém queria falar? Eu sou aluno, mas queria agregar a essa questão do mito afrodisíaco e afrodisíaca. Não veio produtos afrodisíacos, não veio de Afrodita? Isso, claro! Então, Afrodite, né? Doenças venéreas, que eram as doenças contagiosas, veio de Vênus, mas sexualmente transmissível. Não sei, estou dando alguns palpites de... Eu queria agregar a sua fala, eu também cresci no meio rural, sem eletricidade até os 10 anos. Igual eu. E toda noite era história e era justamente para a gente ficar quieto. E aí que pergunto para toda essa gurizada nova que está aqui, você, será que a tecnologia também não esvaziou os vazios, ou seja, os mitos hoje? Porque eu sei porque meu sobrinho e minha sobrinha não acreditam mais, por exemplo, que coruja, quando contava, vinha a criança que se portava mal, vinha e comia o olho. A gente ficava assim, escondendo o olho. Então, hoje se tu fala, qualquer mito, em Paraguai também tem muitos mitos, esse é mito, te vai dizer. Ou pesquisa no Google, não, Caraí-Pujaré, não, é uma história. Será que esse cientifismo também... Meu pai, finado, dizia que quando chegava a luz elétrica, os mitos, todas as assombrações, fantasmas, iam a buscar lugares mais como florestas, mais coisas. E um sacerdote uma vez me disse, não, acontece que a luz elétrica fornece televisão, rádio e demais coisas. Então, hoje, internet, então, as pessoas ficam menos conectadas com esses mitos e muito mais conectadas. Eu queria escutar um pouco se até que ponto a tecnologia está substituindo nossos mitos, e isso se é bom ou é ruim, não sei. Oscar, professor, eu acho que é uma dimensão... Não sei se nós temos condições assim de avaliar se isso é positivo ou negativo, né? Mas num aspecto assim de esvaziamento, assim, e aqui é o esvaziamento até do sagrado, né? De uma certa maneira. O sagrado que está, na verdade, o sagrado talvez fosse um aspecto maior do ser humano. Acho que esvaziou-se hoje o sagrado, por um lado, né? Por outro lado, há um retorno
irracional ao sagrado, porque eu acho que a modernidade trouxe consigo a tecnologia, o progresso, o perpetuar-se desse homem aqui na Terra, e, por outro lado, vive-se mais, tem acesso à saúde, acesso à tecnologia, e, por outro lado, no aspecto se esvaziou-se o sagrado nesse aspecto. Bom, a ciência preencheu o ser humano. Só que nós chegamos no final do milênio e diz, opa, a ciência, o progresso, a tecnologia resolveu, em parte, essa lacuna essencial do ser humano e a outra deixou aberta. Então, estamos ainda mais tristes, estamos mais angustiados, mais esvaziados, e por isso há um retorno ao sagrado de uma forma quase que irracional. Não é por nada que nossos bairros hoje existem na quadra 2 ou 3 templos, onde as pessoas buscam, né, talvez uma resposta, uma pessoa que muitas vezes louva a Deus, canta, e as pessoas quase que irracionalmente acreditam. Então, nós temos esse paradoxo de um esvaziamento, por um lado, do sagrado, e, por outro lado, uma volta ao sagrado de uma forma irracional. E eu acho que os meios de comunicação hoje, principalmente das redes sociais, desvelaram completamente, né? Desvelaram o místico, desvelaram aquilo que era, aquilo que envolvia mais, que era mais escondido do ser humano. Se isso é bom ou se é ruim, nós podemos ver a partir de nós mesmos. Se estamos nos sentindo melhores ou piores. Por um lado, a gente se sente próximo um do outro, né? Que a gente está nas redes sociais, mas, por outro lado, a gente se sente também distante, mais solitários, mais, de uma certa forma, mais tristes ou não. Mas o certo é que a mitologia ela está muito ainda presente. Então, tu falas, a própria palavra hermafrodita, né? Hermes e Afrodite, o masculino e o feminino. Hermafrodita é uma palavra também que nos remete. Eu não sei quem falou antes ali, mas a questão também, fui ferido no meu calcanhar de Aquiles. Não sei se alguém já viu falar calcanhar de Aquiles. Aquiles era um herói grego da mitologia, que era filho de Tétis e Peleu, e ele foi ungido num rio sagrado, e a sua mãe ungiu ele, para ele não morrer na guerra, no rio sagrado das águas. Só que ele pegou a criança, a mãe, a Tétis, pegou ele e emergiu ele, colocou nas águas, mas segurando pelo calcanhar. Ele esqueceu do ponto nevrálgico, que foi ali que, na Guerra de Troia, o filho lá do rei Príamo, que eu me fugiu o nome agora, já lembro ele, que não era o Paris, era o irmão, o Heitor feriu agora me fugiu o nome, o Aquiles pelo calcanhar e morreu. Então, vocês perceberam. Então, ferir o calcanhar, me pegou no ponto fraco, daquilo que eu sou mais vulnerável. Outra ideia assim também, ganhei um presente de grego. Alguém já viu falar isso? Nossa, ganhei um presente de grego. Remete a quem? Remete ao cavalo de Troia, né, na guerra, no desfecho final entre os gregos e os troianos, que os gregos engenharam um grande cavalo de pau e presentearam os troianos, deixaram na porta, lá no portal de Troia, e os troianos pensaram que era um presente das divindades. Os gregos tinham ido embora. Ledo engano, porque abriram as portas, colocaram o cavalo dentro, né, de Troia, e dentro do cavalo existia 37 ou 50 guerreiros que desceram do cavalo e destruíram boa parte, depois vieram os outros e destruíram Troia. Então, ganhar um presente de grego é sempre um ponto não tão bom,
né? Mas é uma coisa interessante que todos os personagens da mitologia, e para ser um herói, para ser um mito, há sempre uma contribuição social, coletiva, para você ser considerado um herói. Por isso que chamar alguém hoje de mito, um jogador de futebol, um cantor, um artista ou um político de mito, significa que ele deve dar a vida para o bem não individual dele, mas para o bem da sociedade e da comunidade. Senão ele não é mito, senão ele não é herói. O herói dá a vida pelo bem da coletividade. Isso nós temos. Então, chamar o outro de mito, ou fulano mitou, é completamente fora, desvinculado daquilo que é a realidade. Mas hoje, ou tinha um programa, e tem ainda o Big Brother, que está na 39ª edição, deve estar já. E tínhamos o Pedro Bial, que é um fator de imbecilidade coletiva, chamava as meninas com seios fartos e glúteos avantajados, e chamavam eles de meus heróis e minhas heroínas. É uma concepção equivocada. Para mim, herói e heroína é aquela mãe sozinha, de casa, que tem 3 filhos, trabalha o dia inteiro e cria os filhos. Essa é a heroína. É aquele pai que trabalha, aquele professor, aquela professora, aquele operário, que lutam dia após dia pelo sustento da sua casa. Esses são os verdadeiros heróis. Aqueles que estão dando a vida para o bem de alguém. Esses, no meu ponto de vista, são considerados heróis. Então, só para ter uma ideia, que a mitologia ela está pipocando nos nossos dia a dia, na nossa realidade. A gente respira mitos. Por que a gente respira mitos? Porque a gente professor Oscar e colegas, a gente, de uma certa forma, a gente é uma criação que tem dentro de si algo que transcende. O que é transcender? Aquilo que imaginativo, aquilo que busca fora do imanente, daquilo que é real. Ora, eu, lendo um livro de um pesquisador que vocês deveriam ler, que ele é reconhecido dentro da academia, Rudolf Otto, eu já citei para vocês, eu acho, já citei, mas retorno a falar, que o nome do livro é A História do Sagrado. E ele pesquisa, diz que os neandertais, eles tinham essa experiência, uma espécie de humanos que viveram há 400 mil anos atrás, eles tinham uma experiência do sagrado dentro deles. Que a posição de enterro deles era uma posição fetal para ressurgir, renascer numa outra esfera. E cultuavam seus mortos. Cultuavam seus mortos. Então, de uma certa maneira, enquanto existir ou persistir dúvidas, perguntas de onde viemos, para onde vamos, estaremos meio que caminhando para o espaço do sagrado. Biologicamente, é muito fácil atestar a morte do ser humano ou do animal. Falência múltipla dos órgãos. Coração parou, cérebro parou. Bom, tranquilo. Mas e aí, a partir de agora? Aí começamos as dúvidas. Terminou a história humana? Há um céu, um inferno, um purgatório? Sim ou não? Há um mundo diferente? Bom, aí começa a dimensão da especulação religiosa. Aí entra a dimensão. Tem gente que vai dizer, acabou, terminou a história da materialidade, terminou a história humana. Outros vão dizer, não, mas eu acredito que o amor,
é eterno, aquilo que construímos pode continuar em uma outra esfera, ótimo. Outros ainda dizem, não, há uma experiência de elevação da tua alma que vai reencarnar em outros seres. Tudo no processo especulativo. Não temos uma certeza científica desses fatos e temos que nos debruçar no aspecto da crença, da fé. E a fé, de uma certa maneira, exige de nós um comprometimento. Ou você acredita ou não. Ou você acredita nessas crenças ou não. Filosofia não parte por esse caminho. Acho que a filosofia entra na dimensão especulativa por si só. Acho que ela é menos humilde nesse aspecto. Ela tem mais respostas racionais do que propriamente respostas religiosas nesse quesito. Então, de certa maneira, os mitos estão presentes em nossas existências. Essa experiência transcendental, essa criação de mundos imaginários está em nós, de fantasiar. Onde nós alcançamos esses êxtases religiosos? Podemos alcançar em igrejas, podemos alcançar em mosteiros, podemos alcançar na arte, na música, na poesia. Tem muitos caminhos para chegar ao transcendente, para ter uma experiência divina. Até pouco tempo atrás tínhamos um caminho, era a religião por si só. Talvez hoje nós tenhamos uma outra ideia de crença, de fé, uma dimensão mais holística do mundo, uma dimensão mais humana, relacionada ao humano com os animais, com a própria natureza, com o ar, com a terra, com o fogo, com os animais. Talvez isso, nesse panteísmo, esteja dentro de nós um coração novo, um coração que ama, um coração que respeita, que não está... O templo não significa... O templo maior é o nosso próprio corpo, esse nosso cuidado de si, do cuidado do outro e cuidado do planeta, talvez seja um caminho que nos leve a ter uma experiência, por que não dizer, do divino em nós, no outro, no mundo que nós habitamos. De uma certa maneira, esse mito não deixa de ser uma forma de guia, uma forma de caminho, né? Seguindo os caminhos. Nunca esqueçam de ir atrás do poder, já citei aqui, do mito, poder do mito do Joseph Campbell, especialista mundial nos mitos. Joseph Campbell, o poder do mito. Riqueza tremenda para a existência da gente. Né? Até aqui tudo bem. O objetivo do mito é tornar as pessoas mais conscientes da nossa dimensão sobrenatural que nos rodeia e faz parte da nossa própria vida. Ter essa experiência de transcendência, experiência do divino, experiência metafísica. O mito tem a missão de nos tornar o quê? De uma certa forma, mais humanos, mais humildes, mais conscientes da nossa própria história. Afinal, todos somos heróis desde que nascemos e temos que, por que não dizer, rolar a pedra de Sísifo dia após dia. Não sei por que cargas d'água temos que estudar o mito de Sísifo. Anotam aí. Sísifo foi condenado a rolar uma pedra maior, 3 vezes maior do que ele, redonda, do vale até o cume de uma montanha. Com todo o esforço. Olha, vou citar outra palavra assim, um esforço hercúleo. Olha a palavra Hércules, ó, força. Um poder, força hercúlea. E quando chegava a 2 passos do cume da montanha, o que acontecia? Ele tropeçava. E a pedra caía por cima dele e rolava novamente no vale. E lá ia o Sísifo
da lei do eterno retorno, empreender todo o esforço descomunal novamente. Quem é Sísifo? Sísifo é cada um de nós. Dia após dia, estamos rolando num esforço tremendo a pedra da nossa própria existência, a pedra do nosso próprio destino, dia após dia, sem chegar nesse plano físico material ao cume da montanha. Se vocês encontrarem algum humano completo na sua completude, não é redundância, humano na sua dimensão total, sem nenhum tipo de deficiências, de carências, vocês podem dizer, esse não é um humano, esse é uma divindade. Porque, enquanto humanos, somos seres completamente dependentes e carentes de tudo. Carentes da própria existência, que nós não dominamos. E estamos condenados, sim, por isso somos heróis, a rolar e não desistir de rolar a nossa pedra dia após dia, com todo esforço, para tentar, quem sabe, um dia chegar na plenitude da existência. Sísifo nos ensina isso. Como vocês estão silenciosos hoje, assim, o que houve com vocês? Vocês estão anestesiados? Estão tristes? O que você está passando nessa mente humana? O professor Oscar está aqui, o Everton, a Júlia, o Vitor. Ô, Vitor, como é que tá de marinheiro aqui? Ó, tá bonito. Giovanni, a Bruna. Tudo bem, professor? Um abraço. Leandro está aí, participando. O Vitor está bem. Muito bem. Os mitos na nossa própria existência. Estão aí refletindo, estão anotando, já assistiram. Vamos em frente agora. Qualquer dúvida, por favor, nos interrompam. Do pensamento mítico para o pensamento filosófico. E aí que, como diz lá no interior, a porca torce o rabo, porque chegou o momento que esses mitos na Grécia não conseguiam mais, de uma certa maneira, responder às inquietudes do ser humano, esse homem grego, e ele teve que dar um salto. E o salto para que ele pudesse, de uma certa forma, ver mais acalentado as suas dúvidas, foi buscar na filosofia, nos argumentos filosóficos, as respostas daquilo que ele tanto almejava. Mas não foi de uma hora para outra que isso aconteceu. Talvez durou 50, 100, 200 anos para que essa metamorfose acontecesse. E talvez ela ainda continue acontecendo até os dias de hoje. Da passagem do mundo mitológico para o mundo filosófico racional. Teve uma época que os gregos entraram em crise. Por isso que eles criaram a comédia e a tragédia, que eles apresentavam na Acrópole, no teatro, as expressões das angústias que o próprio homem grego estava sentindo. Porque ele também entrou em crise. Crise sempre é um momento em que você perde os valores da sociedade e ainda não construiu ou não ainda sabe quais os valores que vai nortear a nova sociedade. Então, crise sempre é um momento de instabilidade. E os gregos representavam na comédia e na tragédia as alegrias, as tristezas, as dores daquilo que a plateia estava sentindo. É aquilo que também fazem as novelas hoje, que nós somos campeões
no Brasil de criação de histórias de ficção que se aproximam muito daquilo que nós vivenciamos na nossa própria realidade social. A arte imita a vida, a ficção imita a vida. E eles tinham esse poder, eles conseguiam abstrair e tirar a dor da mente humana, processo de... Eu gosto muito do nome dessa palavra, catarse. Catarse é o purgar. Catarse é retirar as ânsias. É um processo de purgamento, de aliviamento dos problemas. E a filosofia foi dando respostas adequadas às angústias que o homem grego estava sentindo. Então, de uma certa maneira, o mundo imaginário, mitológico, o mundo sagrado, esse mundo perdido, esse discurso muitas vezes necessário da mitologia, vai dando espaço a um pensamento mais racional, a um pensamento mais pragmático, a um pensamento mais encadeado com a physis, com a natureza dos seres, a uma indagação mais questionadora, mais minuciosa para estabelecer uma certa verdade. Então, a catarse na literatura ajudou o homem, a sociedade grega, a agir e pensar de uma outra maneira, que agora nós começamos a um pensamento mais filosófico. Mas na tragédia grega, quem foi responsável, no fim, para fazer essa transição, foram 3 grandes dramaturgos, que vocês certamente já ouviram falar: Ésquilo, Sófocles e Eurípides, que eram ali contemporâneos dos filósofos. Eles deram um desfecho final, tanto é que tem alguns filósofos que se utilizam de algumas mitologias para poder explicar a realidade. Por exemplo, Ésquilo escreveu o quê, propriamente dito? Ele escreveu o mito do Prometeu acorrentado. Alguém, porventura, já leu essa história e gostaria de lançar algumas palavras para que nós pudéssemos trazer essa história para a aula de hoje? O que aconteceu com o Prometeu contado pelo Ésquilo? Vamos dar a palavra a alguém que vai nos ajudar. Estou ouvindo. Prometeu acorrentado. O que ele fez para pagar uma pena tão grande de ser acorrentado, de ter o fígado comido diariamente por uma ave de rapina? Oh, Prometeu. Estou tentando ouvir. Foi ele que roubou o fogo? Foi ele que roubou o fogo? Esse cara aí, ele andou aprontando. Ele andou aprontando e pecando. Qual é o pecado? O que é pecado para os gregos? Híbris. O que é pecado para os gregos? Híbris. O que é híbris? Desmedida. Exatamente, desmedida. Ou enfrentamento, ou o que mais? Provocação. E o Ésquilo, aliás, Ésquilo conta uma versão da história do Prometeu. Prometeu já estava lá, 1.500 anos antes, já estava pipocando na mente dos gregos. O Ésquilo, o que fez? Compilou os dados, ajeitou bem e botou na dramaturgia. Mais nada. Então, veja bem, são 2 irmãos, Prometeu e o Epimeteu. Prometeu significa astuto.
um certo trapaceiro. Olha a híbris, olha o pecado da desmedida, olha o pecado do enfrentamento. E Epimeteu, de uma certa maneira, então, o Prometeu é aquele que tem, ele é trapaceiro, mas não é bobão, não. Não é afoito, ele é racional. O Prometeu, ele pensa. Já o Epimeteu, nossa, o Epimeteu é afoito, o Epimeteu não pensa, ele age antes de pensar, aprende e sofre depois com os erros. Temos que se perguntar se a gente é mais Prometeu ou é mais Epimeteu. Tem uma diferença nos irmãos aí. Aquele que só aprende. Muito bem, só que aqui tem a primeira versão que fala que Prometeu enganou os deuses. Tem duas versões. Uma versão é que ele vai lá e rouba o fogo dos deuses. Outra versão é que ele oferece um boi de uma forma equivocada aos deuses. Sabe o que ele faz? Se sabe que oferecia o sacrifício aos deuses, mas sabe o que ele fazia? Que matou um boi e ele escondeu a carne boa sob a parte menos palatável, que é o estômago do animal, e a carne ruim ele envolveu em pedaços gordurosos. Então ele pegou a carne boa e colocou onde os deuses não iriam se servir, numa aparência ruim dos ossos. E pegou a carne ruim e colocou na parte do boi, de onde era mais apetecível. Mas os deuses, sabendo das trapaças, aceitou a parte que seria melhor. Tudo bem, eu acho que nos engana. Vendo que foram enganados, Zeus não envia mais o fogo aos homens. E o que será o fogo na mitologia? Sempre é símbolo da tecnologia, sempre é símbolo da arte, na construção tecnológica. Sem fogo, tu acha que seria possível o ser humano progredir? Claro que não. Aí vai o Prometeu, vai até o céu e peca através da híbris, afronta os deuses, rouba o fogo e faz o quê? Devolve aos homens. Parabéns. Só que depois vem o castigo. E castigo é quase que eterno. Sabe o que o Zeus faz? Que é o Deus dos deuses, castiga o Prometeu a ficar acorrentado no Monte Cáucaso, acorrentado, em que uma ave de rapina diariamente vinha e comia o seu fígado. E o fígado regenerava e o fígado era comido novamente. E ficou lá eternamente, o tal do Prometeu. Um dia, talvez mais tarde, conta que ele foi salvo pela uma deusa, se não me engano, Atena, foi lá, se compadeceu do pobre, do Prometeu e salvou. Outra vertente dessa mitologia entre Prometeu e Epimeteu é que eles são responsáveis de dar habilidades a todos os seres do mundo. Os deuses incumbiram os dois. Um de acumular de bens os seres do mundo e o outro de fiscalizar. Prometeu fiscalizava, Epimeteu incumbia de dar às criaturas as capacidades para cada um. Para o leopardo, o que tu acha que o Epimeteu acumulou ele de quê? Velocidade. A natureza do leopardo é a velocidade. Aos pássaros.
A habilidade de voar, asas. A urso, pele. E quando chegou no homem? Esqueceu. Não tinha mais nada. Ele gastou tudo com os outros seres e deixou o homem pelado, desprovido de tudo. E aí, novamente, o Prometeu vai lá e rouba o fogo dos deuses para aquecer os homens. E, novamente, ele é castigado. Agora, Zeus, como um gesto de punição, presenteia os homens. E o Prometeu diz assim para o Epimeteu: não aceite nada que venha dos deuses, porque eles irão nos castigar novamente. Mas o Epimeteu aceitou o presente. E agora o homem está em maus lençóis. E eu queria saber de vocês, quem vocês acham que Zeus ofereceu aos irmãos por eles? Que presente foi esse? Foi a Pandora? Ai, Jesus amado. Quem é que falou aí? A Karina. Karina, exatamente. Sabe com qual foi o presente dos deuses aos humanos? A Pandora. A mulher. Toma! Sabe por quê? A Pandora, no grego, significa kalon kakon. Sabe o que significa? Um belo demônio. Olha como entra a mulher do imaginário da mitologia grega. Kalon kakon. Em outras palavras, a mulher será um belo. Tem a beleza, mas tem um infortúnio. Tem a incomodação que vem junto com ela. Aquela que tudo dá, aquela que tem todos os dons. Pandora tinha uma característica. Que característica era essa? Que toda mulher tem. Ela ganhou o pote de Pandora. E ela era muito curiosa e abriu o pote, que não era para ter aberto. E começou a sair aí vícios, pobrezas, misérias, doenças. E quando a Pandora se deu conta, fechou o pote. E ficou o que lá dentro do pote? Unicamente a esperança. A esperança que nós temos de dias melhores. Vocês perceberam, então, como a mulher entra na mitologia como castigo? Porque os deuses enfrentavam. Os deuses, aliás, foram enfrentados pelo desejo, pela curiosidade dos seres, como Prometeu e Epimeteu, e castigaram os seres humanos. Viu que história bonita? Gostaram? Quem vai me contar a história de Sófocles? Édipo Rei. Oh. Força, vamos lá. A palavra está com vocês. Quem vai falar? Fala o nome. Professor. Pode falar, querida. É que eu só queria comentar que no meu ensino médio a gente teve que encenar Antígona. Oh! Karina, querida, isso aí, parabéns para a tua professora, para o teu professor, porque exatamente, nós já começamos lá no segundo grau. Antígona, Sófocles, a gente entendeu um pouco esse pessoal aí.
A professora ela foi bem exigente, e aí foi bem engraçada a reação da turma ao descobrir o desfecho da história. Karina, tu falas de onde? Brasília. Ah, de Brasília. Estudou aí, é? Aham. Olha aí, veja bem, interessante. É uma das histórias da mitologia muito, muito famosa, inclusive, de novo, volta na questão da psicanálise freudiana. Alguém sabe me explicar o que é complexo de Édipo na psicologia? Tem alguém da psicologia? Complexo de Édipo. Karina, tu quer ilustrar para nós algumas ideias sobre o que tu lembras para a gente começar a dialogar um pouquinho sobre isso? Posso? Eu sei que o complexo de Édipo tem a ver com a história dele, que ele, quando era bebezinho, os pais dele receberam do oráculo meio que o futuro, dizendo que o pai ia ser morto pelo Édipo. Então, eles se livram do bebê, mas não matam, só abandonam. Aí o bebê é encontrado, levado para o reino vizinho. Então, Édipo cresce achando que os pais dele são os pais adotivos. Aí ele recebe a mesma mensagem do oráculo, e aí ele não quer matar os pais, então ele foge e acaba voltando para a cidade de onde ele nasceu. E no caminho ele acaba encontrando o pai, mas não sabia que era o pai e mata ele com uma discussão. Aí ele enfrenta a esfinge, não enfrenta, né? Ele descobre o enigma da esfinge e acaba virando o rei da cidade, casando com a própria mãe. Aí ele tem filhas e filhos, que são irmãos também, né? E aí esse é o complexo do Édipo. E a Antígona é uma da irmã barra filha dele, que acaba acompanhando ele quando ele vai para Colono, né? Exatamente. Deixa eu ver o que um colega postou aqui. Já. Muito bom, Karina. É isso. É essa a ideia. É essa a ideia. Vocês não. Eu vou trancar aqui eu vou trancar o comentário aqui, porque vocês ficam aqui falando aqui, eu não consigo acompanhar. Por que vocês não falam em voz alta aqui? Aqui tá cheio de. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, tá? Boa noite. E isso a Karina falou, né? A Flor de Narciso antes, né? É divulgação da informação. Isso. A Karina está por dentro dos mitos, mas parabéns, Karina. Valeu, hein? Tem outro ponto também que aumentou a divulgação, a acessibilidade dos mitos com a criação dos livros. Isso, mas o que tem de livros assim disponíveis gratuitamente. A Laís fala, Freud fala isso no mal-estar na civilização, sobre sermos seres faltantes e que a falta é que nos movimenta. Ótimo, Laís, perfeito. Karina, de novo. No meu ensino médio, a turma teve que ensinar anti-aula. Foi bem trágico. Imagina vocês todos fantasiadinhos, né? Caixa de Pandora, Fabrício, exatamente. Fábio, quanta sabedoria. Dá risada, Fábio, dá risada. Você tinha que estar me explicando aqui aquilo que você não leu até agora. Fabrício Brandani, Tendel, não entendi quem é o Tendel aqui. Aversão é a sensação de ameaça do filho em relação à imagem. E isso, Fábio, exatamente. O complexo de Édipo foi utilizado exatamente isso. Em que tem uma certa idade, 4 ou 6 anos, que tem o filho, ele pretende matar simbolicamente, né, o pai, a autoridade, para que ele possa ficar com o amor da mãe. E o complexo de Eletra é o complexo ao contrário, em que a menina disputa com a mãe o afeto e o carinho do pai, muito utilizado ainda hoje, né? Então, tem gente que o complexo, a síndrome do complexo aí de Édipo, ele continua até na vida adulta, né? Continua até na vida adulta. Tem alguns casais assim que chamam até a esposa de mãe, né? De uma forma inconsciente. É verdade.
Esse dia eu me inventei de chamar minha esposa de mãe. A casa caiu, a discussão veio, a DR, meu Deus. Foi um lapso, realmente. Vai com a tua mãe, né? Vai na mãe. Nossa, eu não sou tua mãe, você não dorme com tua mãe. Onde é que você viu isso? Caiu mesmo. Mas é uma questão que ninguém, claro, está errado, ninguém dorme com a mãe da gente ou com o pai, né? E a mesma coisa também, a mulher chama o marido de pai, né? É uma questão não resolvida aí. E também tem a síndrome de Peter Pan, né? Peter Pan é aquele menino que nunca cresce. Vocês já assistiram um filme de Peter Pan? Ele nunca amadurece. Ele nunca fica adulto. E hoje nós estamos vivendo uma geração Peter Pan. Você vê pessoas de 20 anos, 25 anos, 30 anos, crianças, que não assumem mais uma responsabilidade. E olha, não é nenhuma pessoa, nem duas que a gente conhece no nosso meio, que casaram. E quando foram para enfrentar o problema do filho, do emprego, do trabalho, da autonomia de ser um adulto, voltaram para a casa da mãe. Voltaram para a casa do pai. Voltaram a dormir com a mãe. Voltaram a dormir com o pai. Voltaram a dormir com a avó. Dormir com o vô, que criaram eles. Nossa geração, né, Oscar? Quando a gente disse assim, vou estudar para o pai e a mãe, ele disse, ó, te vira, meu filho. E a gente não tinha que olhar mais para trás, porque não tinha mais para onde voltar. E o meu pai, ele me deu 2 presentes na sua pobreza material. Quando eu saí de casa, ele me deu um sapato. Vai lá naquela loja da vila e compra um sapato para você. Eu tinha 14 anos. E o sapato que eu me engracei, ele era 3 vezes um número maior. Eu devia calçar o quê? 38, 39. Comprei um 42. Eu me lembro que eu usei aquele sapato por 2 anos, enchendo o jornal na frente, para poder caber o par de sapato do pé da gente. Então foi o par de sapato, que eu usei 2 anos, que era bonito na frente, era meio couro branco assim, e um relógio, que me durou 6 meses. Então, quem sabe o relógio, simbolicamente, foi para mim não me perder o horário, e o sapato, simbolicamente, eu trabalhei isso na psicanálise, caminhar para o mundo e não voltar jamais. Hoje, a geração dos meus alunos estão voltando para casa. Não estão mais saindo de casa. Quando vão assumir o problema, preferem voltar àquele lar que eles tinham quando crianças. Porque pensam em reestruturar a sua vida que tinham lá aos 7, a 10, a 12 anos. Que não existe mais. Agora, você, pai, você é mãe, você tem compromisso, você é adulto. Então, a geração síndrome de Peter Pan. Vocês conhecem alguns casos? Temos muitos, né? Eu conheço muitos. A minha irmã, professor, é idêntica. Só que ela é adolescente, né? Ela tem 14 anos. Mas ela se recusa a dizer que é adolescente, entendeu? Tipo, ela quer que todo mundo age com ela como se ela fosse adolescente. Mas ela não quer ser adolescente. Porque ser adolescente significa que ela cresceu. E ela não quer crescer. Porque quando ela crescer, ela vai ter que trabalhar. Ela vai ter que isso e aquilo. Ela diz que ela não quer isso. Não, eu por um lado, assim, até postergo. Eu também tenho uma filha adolescente, que tem 15 anos. Eu postergo um pouquinho para elas amadurecer um pouquinho mais tarde e não antecipar também o meio termo, né? Porque muitas vezes aos 13, 14 anos, a menina, ela já está com um estorvo do lado, que é um companheirinho, que é um amigo, que é um namoradinho. Eu disse, calma, eu como pai te acompanho, né? Mas você não vai namorar aos 14 anos. Você vai construir a tua história, a tua vida de uma forma calma, tranquila. Isso não impede de você ter amigos, de você sair, de você se divertir. Agora, andar enrabixado com 13 anos, com 14 anos, eu acho que o pai e a mãe perderam tudo da filha ou do filho.
porque é ali que ele precisa. Então, eu acho que é o meio termo. Nem antecipar muito, nem queimar etapas, e não postergar muito a adolescência, que tu fica até os 30 anos na casa do pai e da mãe. Eu acho que tem um momento que você vai enfrentar a vida e deve enfrentar a vida como os nossos pais enfrentaram. Como os pais de vocês enfrentaram. E vocês vão enfrentar também a vida nua e crua. Talvez por isso a infância e a adolescência sejam uma amostra grátis daquilo que você vai depois viver de uma forma mais responsável. Bom, mas essa é a minha... Agora me veio outra coisa em mente, tipo, ao mesmo tempo que tem esse negócio de síndrome do Peter Pan, né, que as pessoas não querem crescer, tomar responsabilidade, isso, aquilo, eu reparo muito, tipo, na adolescência, como tá tendo uma sei lá o quê, tipo, os adolescentes estão meio que tomando uma posição de adulto na questão de investimento, de ações, isso e aquilo. Eu acho isso muito curioso, sabe? Que ao mesmo tempo que temos os extremos, sabe? Tipo, tem pessoas que não querem crescer e tem pessoas que deveriam estar em certa fase da vida, mas estão agindo e fazendo coisas que não deveriam estar nessa fase. Eu acho também que nós temos que ter um certo equilíbrio, né? De não queimar etapas. Eu acho que esse processo de adolescência também deve ser acompanhado, né, pelos irmãos, pelo pai, pela mãe. Eu sempre digo assim, estar próximo. Eu acho que a nossa missão de pai, de mãe, assim, ou de irmão, é não abandonar as crianças assim ao mundo que eles precisam, né? Eu acho que, de uma certa maneira, eles precisam de uma orientação, eles precisam de um certo cuidado. Então, não antecipar essas questões, eu acho, principalmente na questão sexual. Eu acho que tem um tempo tão bonito pela frente, pela vida da gente, que seria queimar etapas nesse aspecto, né? Queimar etapa nesse aspecto de uma iniciação sexual prematura, penso eu. Pode me chamarem de conservador, mas eu acho que tem tempo. Nossa geração, primeiro que uma geração que, para se aproximar de uma menina, a gente ficava anos escrevendo bilhete aos 14 anos. A gente escrevia bilhete, por incrível que pareça. Um bilhete no início da aula, já dou a palavra para o professor Oscar, e no final da aula, ela retornava, por intermédio de uma terceira amiga, para a gente um bilhete. Dizia que gostava da gente. Nossa, aqueles bilhetes eram tão esperados. E quando ela olhava para a gente, dava uma piscada, nós chamávamos isso de paquerar. Nossa! O mundo... E a primeira vez que eu fui numa reunião dançante, aos 16 anos, eu fui dançar uma música lenta. Nossa, mãe. Eu pensei que eu ia desmaiar de emoção. Tudo veio abaixo, aliás, tudo foi para cima. Fiquei muito envergonhado. E o namoro veio depois, com calma, com maturidade. Então, eu acho que pode queimar muitas etapas, muitas vezes, quando a gente... e pode causar constrangimentos, assim, até aborrecimentos prematuros, porque a gente... para certas coisas. Então, não sei. É um pouco a minha visão, mas não considero isso. Professor Oscar, reunião dançante, Júlio, é verdade. Na medida que você estava falando, me lembrava também da minha época de adolescente, jovem, etapas iniciais. Um pouquinho, Augusto. A Karina disse aqui que minha avó falou do tempo do bilhete, que então quer dizer que eu já tenho a idade, né, na mesma época da avó da Karine, só para a gente saber que idade a gente está dizendo aqui. Esse que é interessante, que a gente, na primeira vez na história da humanidade, uma geração pode dizer, na minha época, tipo, eu sempre mostro meu primeiro celular que tive na universidade, 97, era um tijolo, então era arma de defesa também. O interessante é que, quando estava você falando, 3 intervenções me lembrava sobre a geração de filhos de pais órfãos, ou seja, filhos órfãos de pais ausentes. Mesmo que tem um livro, inclusive, de uma argentina que fala isso, mesmo que a figura do pai e a mãe esteja, eles estão ausentes e seu mundo é a mídia, os amigos, e que
podem levar isso a vários caminhos, inclusive isso leva a droga, sexualidade, sexo precoce e suicídio também, que é uma alta taxa nesse sentido. O segundo que queria relembrar sobre mito é que na mitologia grega temos mitos masculinos e femininos, ou seja, não apenas figuras masculinas. Coisa que o cristianismo, por exemplo, vai solapar totalmente. Vai ser todo Jesus Cristo, santos. Então, até agora, inclusive, toda a figura do Papa, então, todo essa masculinização. E a terceira questão que queria sua percepção sobre o mito do Hades, o mito do inferno, aquele do canoeiro que tem que passar a ponte, demais coisas. E, em certa medida, e você que esteve no seminário, em certa medida, o cristianismo não adotou, não pegou muitas mitologias e transformou isso para manter a ordem, por dizer, porque o inferno, até agora, as pessoas têm medo de fazer algo mal para ir parar no inferno, sendo que não temos nenhuma prova científica que nem o paraíso nem o céu exista. Sim. E, por último, terminando, eu acho que, na verdade, o sistema capitalista também é um mito, na verdade, de crescer perpetuamente e que cria uns vazios existenciais terríveis que, anteriormente, as pessoas, com o sagrado, com o mito, a gente conseguia isso. Então, do mesmo jeito que o capitalismo é um mito, e a gente podia também pensar que ele pode ser superado. Então, sim, agora não me pergunte como, que até agora estou pensando também muito sobre isso, mas do mesmo jeito que o trovão era um mito, os deuses estão furiosos, e depois Benjamin Franklin adotou, encontrou que era descarga elétrica, terminou o mito, por dizer, dos trovões. Então, eu acho que nosso mundo material, muito material, nos afastou dessa transcendência que você está falando. Então, eu queria ver, e principalmente o tema inferno, é que eu adoro a parte do inferno, porque eu não acredito. Então, a aposta de Pascal, que aquela coisa, mas eu, se dar a aposta de Pascal, eu paro em algum lugar. Agora não sei mesmo, mas é nesse sentido, professor. Muito obrigado. Ótimo, Oscar. Muito bom. Eu só lembro de alguns aspectos que eu poderia tentar explicar. Primeiro, que o Antigo Testamento, que é o fundamento do judaico, depois da transformação do judaísmo para o cristianismo, que nós somos descendentes, ele é impregnado de mitologias. O próprio Gênesis ali, tudo é mito. Se pegar o Gênesis e você ler ipsis literi, você vai cair numa contradição tremenda. Você jamais pode ler como fazem algumas religiões neopentecostais, que leem aquilo que está escrito porque existiu Adão, Eva, o paraíso, a maçã, a Eva ofereceu a maçã, o Adão comeu a Eva, a maçã, e isso é simbologia. Jamais existiu Adão. Adão é humanidade, Eva aquela que provém. Jamais existiu dilúvio, jamais existiu Arca de Noé, jamais existiu aquela das línguas lá que todo mundo construiu lá e ninguém se entendia, a Torre de Babel. São todas, precisa-se de uma hermenêutica, precisa de um estudo apurado das palavras que estão ali para a gente tentar entender o que está por detrás. Então, se você pegar a origem do homem, do judaísmo, ele é muito parecido com o início do homem egípcio. A própria estrela de Davi também, o nascimento de Jesus Cristo também, ele é contado em diversas culturas. A origem que nós achamos que Jesus, que historicamente existiu uma pessoa, mas que ele é um Messias, que é um enviado de Deus, nós não temos certeza. Não temos certeza que ele pode ser um profeta, ele pode...
mas não filho de Deus, isso depende da crença. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande para não cairmos num relativismo do aspecto, o próprio céu, o inferno. Hades, por exemplo, é um inferno para os gregos, mas ele é diferente. Ele não é para nós o inferno é fogo, é queimar, para eles é o subterrâneo, é gruta, é estalactites, poças d'água. Então é o subterrâneo, o Hades, né? o inferno. Então, mas tudo isso tem uma explicação. A cultura busca uma justificativa para as pessoas boas, que elas herdarão algo melhor do que propriamente as pessoas ruins, que vão ser castigadas no inferno e vai ter ranger de dente eternamente. Bom, isso como você falou, não há teoria científica que comprove que existe um paraíso, que existe um céu, que existe um inferno. Isso tudo depende da dimensão da crença dos seres humanos. Eu, particularmente, não acredito que existe diabo. Diabo não existe com rabo, com guampa. Agora, no latim, diabolos é uma palavra que de diabolos é aquele que separa, aquele que divide. Então, eu acredito que existe um demônio, um diabolo, na nossa própria convivência. Porque muitas vezes a harmonia que nós queremos não é tão harmônica, porque é uma questão filosófica. Nem todo o homem ruim, a natureza ruim, é tão ruim que não possa ser expressado algo bom na pessoa mais ruim. E naquela pessoa tão bondosa, o santo pode ter dentro do santo, considerado pela igreja, algo menos bom que seja ruim dentro dele. É um pouco aquilo que fala Platão. Nós não somos nem totalmente bons e nem totalmente ruins. Nós somos seres ambivalentes. Nós podemos, ao mesmo tempo, sermos seres altruístas, fazer o bem, mas muitas vezes caímos em contradição, mentimos. Ou podemos agir de uma forma totalmente ruim, mas ter um gesto de bondade, um gesto altruísta, de defender a vida nossa, defender a vida dos outros, construir algo que proteja a natureza, sei lá, eu estou pensando assim. Então, não existe esse inferno, esse diabo, que as pessoas falam. Eu tenho muito medo das pessoas que falam tanto em demônio, em diabo, que vai com que eles tenham uma amizade muito próxima com esse cara aí. E outra coisa, eu não falo em nome de Jesus. As pessoas acham agora que estão falando em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu faço isso. Em nome de Jesus eu faço. Gente, para falar o nome de Deus, eu não me atrevo a falar o nome de Deus em nenhuma situação. Porque quem sou eu, humano, miserável, falar em nome de Deus? Não seria muita arrogância? Muita prepotência nossa, querer falar em nome de Deus e achar que Deus me colocou aqui, e achar que eu tenho uma missão de Deus aqui nessa terra. Você pode ter sido colocado por outro ser, menos Deus. Então é muito perigoso você falar assim, nossa dimensão. Isso compete a cada um, a crença. Mas eu não me atrevo muito a fazer muita proselitismo aí, falando em nome de Deus, porque as experiências que nós temos das pessoas que falam muito de Deus, não sei qual é o Deus, porque muitas vezes as pessoas que falam de Deus, eu me sinto cada vez mais ateu. Me sinto mais descrente que exista alguma divindade que possa ordenar para o bem isso que nós estamos vivendo. Por outro lado, o capitalismo é um mito? Sim, porque é um mito porque ele faz com que nós podemos acreditar que seja possível
todo mundo consumir, todo mundo comprar, todo mundo viver, mas é limitado o planeta, é limitado os recursos, e nós não teríamos condições de consumir como consome o norte-americano. Todo o planeta teríamos que ter 13,5 planetas para consumir como consomem os países desenvolvidos. Então, ele é inviável. É inviável porque é insustentável, porque jamais nós teremos recursos para consumir a nível. Por isso que as pessoas dizem, você é comunista. Eu digo, se comunista é todo mundo ter mais ou menos os bens necessários para a vida, eu sou comunista. Se comunista é não ter 1% da população brasileira que detém 52% da terra, eu sou comunista. Se ser comunista é ser contra uma pessoa que tem 32 pessoas que são donas de 54% da riqueza no mundo, eu sou comunista. Então, é uma utopia que um mito que se diz que o capitalismo ele pode e deve. Ele teve início no Renascimento, teve um meio nas revoluções liberais burguesas, e por que não dizer que vai ter fim daqui a 100 anos, 50, 30, 20, não sei, mas o sistema, nenhum sistema, ele conseguiu ficar por o resto da vida. Todos eles são finitos. E eu acredito, se nós quisermos compartilhar mais tempo humano nesse planeta, nós vamos ter que rever todas as nossas ações. Rever todas as nossas ações de sustentabilidade, de proteção da vida que nos rodeia. É essa consciência coletiva que nos faz. Senão, o ser humano chegou num dia, na noite, ele chegou 11 horas, 23 horas e 48 minutos do dia no planeta. Tudo estava pronto. Ele chegou bem no final do dia. As montanhas, os rios, os animais, estava tudo pronto. O homem chegou bem no finzinho. E se nós continuarmos assim, o homem sairá do planeta mais cedo, não vai ter mais existência humana no planeta, e, por que não dizer, quem sabe o planeta continue sendo planeta. As árvores, tem aquela questão do Chernobyl, né, que tem aqueles seriados que a sociedade humana se afastou, né? Ficaram os muros, ficaram os prédios, mas a floresta voltou, os animais voltaram, e ali, quem sabe, seja um pouquinho o mundo, que não terá espaço mais para o humano, mas o mundo continuará sendo mundo. Rodrigo, concordo muito com a tua forma de pensar. Obrigado, Rodrigo, obrigado. É uma forma, não é dogmatismo, é uma forma de ver o mundo. É minha. Né? Perfeito? Vamos dar mais um passinho, nós temos mais um espaço aqui de tempo. Isso, exatamente, Kátia. O planeta, nós somos dispensáveis, né, Kátia? Nós somos muito dispensáveis. Nós estamos aqui, muito obrigado. Nós temos que agradecer planeta, a natureza, muito obrigado. Desculpe, nós tínhamos que se desculpar todo dia por a gente estar ocupando esse espaço assim, meio que destruindo. Cara, nós estamos mal. A gente tinha que pedir perdão a cada dia por destruir tanto, por queimar, por envenenar. A gente fica muito triste quando a gente vê um agricultor, que a gente tem muitos amigos, tem uma vertentezinha no hectare, de 30 hectares de terra, tem um capãozinho de mato. Ele pega o trator, eu já vi isso com meus olhos, aquele baita trator, e vai lá e empurra aquele capãozinho de mato na ribanceira e faz uma lavoura de soja. Nós temos um banhadinho no meio da lavoura, que o banhado tem uma nascente, ele vai lá e drena, faz um buraco de 70 metros de comprimento e 2 de altura, e enche de pedra e põe terra em cima, drena os banhados.
destroem os capõezinhos de mato. Para quê? Para plantar 25 quilos a mais de soja. É isso que nós queremos? Que pena. Talvez, né, Kátia, pedir perdão não adianta, e tomar atitudes. Começar em casa, na universidade, nos organizar, né, para que a gente possa juntos encontrar mecanismos, né, alternativos, né, de existência no planeta, né? Talvez isso. Bom, um passo a mais aqui. Édipo Rei, então, Antígona, foi contado por ele. É muito legal também. O Sófocles, só para terminar, é o mais importante dos poetas. É ali que aparece esse conceito, vocês não podem esquecer. Híbris, que é desmedida. Temos aqui a valorização, aquilo que o professor falava, entra muito aqui no Sófocles a dimensão da mulher. Da mulher. Antígona, Electra, Dejanira, Jocasta. Então, as mulheres, é equivocado achar que elas ficaram completamente de fora na questão. Elas estão... O Sófocles dá muita visibilidade. Aliás, para quem é feminista, valeria um pequeno estudo da questão feminina a partir de Sófocles, que está ali muito bem trabalhada essa dimensão. Temos ali em Sófocles, em Édipo Rei, a fatalidade, a tragédia. Ninguém pode evitar. O Édipo, filho do Laio, da Jocasta, foram acometidos por um destino trágico. Os deuses foram consultados e abriram o jogo dizendo que o Édipo mataria o pai e casaria com a mãe. Eu vou me livrar desse destino trágico. Colocaram a criança para ser devorada pelos lobos, abandonadas em um pomar. E essa criança não foi morta, ela foi salva por outras famílias, por outra família de Corinto, e ele viveu em Corinto. E lá ele descobriu que mataria o pai. Mas eu quero fugir do meu destino. Para não matar o pai, que ele pensava que era o pai original. Voltando a Tebas, há uma discussão em cima de um pontilhão para quem ia atravessar primeiro, e ele fere mortalmente um homem sem saber que era seu pai. Voltando a Tebas, tem a esfinge. O que é uma esfinge? É uma metade mulher e metade leão, né? Ela tinha um enigma da esfinge. Ela perguntava para aquela vivente: qual é o animal que ao amanhecer anda de 4 patas, ao meio-dia com 2 patas e ao entardecer anda com 3 patas? Quem seria esse animal? É o homem. O homem. Exatamente. Édipo respondeu acertadamente que é o homem que no amanhecer da infância engatinha. No sol do meio-dia da maturidade caminha. E no entardecer da senectude a bengala ajuda. 3 patas. Você ganhou o prêmio, Édipo. Você vai casar com a rainha que está viúva. E a rainha é quem? Jocasta. A sua própria mãe. E tem filho. Antígona, a irmã filha, a Ismena, o Etéocles e Polinices. 4. Filho e irmãos. Degringola os valores de Tebas. Nada deu certo. O que está acontecendo? E os oráculos, que são aqueles que fazem o intermédio, sacerdotes e sacerdotisas. Pitia é uma das mais famosas. Revela um segredo. Olha, aquele pai que o Édipo feriu mortalmente
era seu pai. E ao desposar a rainha, desposou a sua própria mãe. Portanto, ao ser desvendado os segredos, Édipo vaza os seus olhos e sai errante pelo mundo. E o trono fica vago. E aí começa uma outra tragédia. Começa os irmãos Etéocles e Polonices começam a lutar para ascender ao trono, ao poder. E entra em cena, os dois se digladiam tanto que um acaba matando o outro. Olha a tragédia que não para. Etéocles é morto. Aliás, Etéocles mata Polinices. E aí entra a figura da Antígona, contrariando as leis e as divindades que tinham dito: quem atentar contra o poder, se morrer, não poderá ser enterrado. E para os gregos, o valor do velório, do enterro, era sagradíssimo. Com as duas moedas nos olhos, levando o barqueiro, né, para até o outro lado com seu cachorro, Cérbelo, aquele cachorro feroz de 3 cabeças. E aí entra a figura da Antígona. Peraí, eu vou contrariar as leis humanas e vou ser favorável às leis divinas. Eu vou enterrar o meu irmão morto. E Creonte fica, que é o tio, é o irmão da Jocasta, fica puto da vida e manda prender. Só que tem um detalhe: o filho do Creonte era noivo da Antígona. O que a Antígona faz no cárcere? Se mata, suicida. E o filho do Creonte também comete o suicídio. Então, uma tragédia que começou lá atrás perdurou por 2 gerações para frente ainda, da morte trágica. Então, o conflito entre 2 princípios morais fica muito claro na tragédia contada também por Sófocles na Antígona. São 2 valores morais que se confrontarão numa hecatombe, que é a lei natural de enterrar o seu irmão e a lei do Estado, que proibia. 2, na questão jurídica, é um excelente debate para a gente fazer sobre essa questão da lei natural e da lei do Estado. Olha que riqueza, né? Riqueza. E depois, com a decadência do aspecto da mitologia, entra a filosofia. Filosofia que vai tentar explicar a verdade total que o mundo não quer ver. A filosofia vai desvelar a realidade. A filosofia, amigo e amante do saber. Vai ser um processo de desvelamento das coisas para chegar à realidade. Que lindo essa temática da mitologia para a filosofia, que a aula que vem nós vamos continuar. Vamos ver se temos algumas perguntas aqui. Nenhuma pergunta. Então, nós queremos deixar aí nos comentários. Eu agradeço por demais a presença de vocês, que estão continuando o nosso curso. Vocês vão dar boa noite ao professor, e dando boa noite ao professor e aos colegas, vai ficar registrado aqui a presença de vocês. E depois o professor só vai olhar, né, para ver quem participou, quem falou, e terá uma nota excelente
lá na média final. Um comentário final, professor Oscar? Nada a agregar, muito boa aula, aprendi bastante. Eu conheço pouco de mitologia grega e associo muito parte da mitologia com o que falava de narcisismo, Hermafrodita e outro, Hércules também. Esqueceu de comentar da tragédia, ou seja, da Guerra de Troia, Cassandra, que também Cassandra é mitologia que sabia o futuro, mas ninguém fazia caso. A Greta Thunberg é denominada também na Cassandra moderna, porque ela todo o tempo está advertindo sobre as mudanças climáticas, e ninguém faz caso. Então, nesse sentido, eu uso muito esse sentido também em minhas aulas. Cassandra, aquela que fala e ninguém acredita. Isso, e o que você estava falando do mito também, associando um pouco o mito do capitalismo de crescimento indefinido, de lucros exorbitantes, eu queria agregar a seu comentário de comunista. Al final de contas, todos somos comunistas, porque gostamos de ambientes livres, gostamos... Quem que não gosta de ir na praça, na praia? Se fosse todo particular, o mundo seria bastante ilusório. E outra coisa, agregando da visão agnóstica minha, muitas pessoas usam o nome de Deus para não dizer suas desgraças, por dizer. Deus não quer que homem se deite com outro homem. Cara, o problema é dele, não é teu problema, não é Deus que está querendo. Então, a gente usa muito, e isso que é pecado, porque no segundo, não sei quanto ele diz, não usar o nome de Deus em vão. Então, isso também, as pessoas esquecem que... E aí, se tu tem um problema com alguém, diz para ele, Deus quer tua terra. Não, nós que queremos tua terra, não é Deus. E isso vem muito ao encontro da ideia da responsabilidade. Hoje, perante a emergência climática, tem os apocalípticos que dizem, não, Deus está querendo, está cumprindo as escrituras. Não, a responsabilidade é nós, homo sapiens, macacos pelados, que estamos destruindo o mundo e queremos atribuir ao Deus. Deixa em paz Deus. A gente tem que assumir nossa responsabilidade como ser humano. Ainda temos esse complexo de Peter Pan, e perante ao mundo, inclusive. Então, esse é meu comentário final. Muito obrigado e pela excelente aula. Obrigado, Oscar. Obrigado pela tua participação. Sempre muito, muito querido, muito, muito pertinente, né? Vitor, por favor. Primeiramente, boa noite, professor. Boa noite, professor Oscar, também. A sua participação é muito importante. Continuando o que o professor Oscar falou agora, usar o nome de Deus é uma coisa assim muito temerária, né? Eu vejo isso, melhor, eu ouço muito isso com determinadas religiões, né, que falam assim, a gente tem que pagar o dízimo para Deus, como se Deus fosse uma pessoa assim que necessitasse daqueles 10% sobre tudo que a pessoa oferisse, né? Desde um dinheiro que ela encontrasse na rua, ou um prêmio de loteria, fosse partilhado com Deus 10%. Eu acho isso de uma temeridade muito grande. Não concordo com isso, deixo bem claro, mas acho muito arriscado falar uma coisa dessas. Obrigado, professor. Um abraço. Obrigado, Vitor. Obrigado, querido. Então, aqui, nos comentários, então, só para dizer aqui, a Júlia está dando boa noite. Júlia, muito obrigado. O Leandro deu boa noite. Obrigado, Leandro. O Jonatas deu boa noite. Obrigado. Laís, obrigado, professor. Obrigado, querida. O Fábio também deu boa noite. A Camila deu boa noite. O Matheus Gasperin também deu boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Giovanni também. Excelente aula. Muito obrigado, Giovanni, querido. A Júlia também disse ótima aula. Obrigado, Júlia, pela tua participação. A Isabel também dá boa noite para todo mundo. Boa semana para todos. Nicolas, querido, boa noite. Professor e colegas. Rodrigo também dá boa noite. O Everton dá boa noite para todo mundo. A Ana Welter também, grata por mais uma aula. Boa noite, obrigado. Kátia, querida, boa noite. A Camila também está dando boa noite. O Vitor também, boa noite. Aprendo muito com as aulas. Muito obrigado, Vitor. O Gênesis está dando boa noite. Verônica também. Uma excelente semana para todos. Obrigado, Verônica.
Laís diz que o Oscar, o argumento é sensacional. A Patrícia está dizendo ótima aula, muito bom, Oscar, o ser humano tem que vivenciar a responsabilidade. Obrigado, Patrícia. O Jonathan está dizendo boa noite, excelente semana. Obrigado, Jonathan. O Oscar está dizendo boa noite a todos, excelente semana, está dando boa noite. A Letícia, boa noite, professor, suas aulas sempre são sensacionais. Obrigado, Letícia, bondade sua. Thaís Flores está dando boa noite, a Karina também. Boa semana, continue filosofando. Isso mesmo. Vamos continuar aí, acompanha aí no Moodle para a gente acompanhar a leitura. O Matheus está dando boa noite também, e eu acho que são esses, né? O pessoal que deu boa noite pode também saindo, e a Camila também acho que está aqui, o Vitor também, o Nicolas também está aqui, a Patrícia saiu, tem mais 4 pessoas, o pessoal está saindo, né? O Jonathan também. Então tá, obrigado, um abraço, tá? Obrigado, Verônica. Obrigado, Vitor. Obrigado, Nicolas. Obrigado, boa noite a todos. Um abraço, professor. Um abraço. Matheus está dando também. Legal, vamos sair aqui. Camila também está aqui embaixo. A Verônica também. Um abraço. Tchau, tchau.